Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do seu horário, né? Muito bem-vinda ao nosso curso introdutório de adequação LGPD para serventias extrajudiciais. Se você está assistindo a esse treinamento, é porque a sua serventia contratou os serviços da ITware, de adequação LGPD, e nesse curso, que é bem rápido, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de modo geral e também qual o escopo dos serviços que vão ser executados em sua serventia, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a LGPD. A ideia é trazer de forma introdutória o que é a lei, para poder depois todo mundo entender como é que vai ser o projeto de adequação LGPD. A lei, muitas pessoas pensam que ela versa somente sobre proteção de dados pessoais, ou seja, proteger esses dados em meios físicos ou digitais contra vazamentos. Mas a lei ela é muito mais ampla do que vazamentos, do que proteção contra vazamentos. A lei ela vai garantir o direito do titular, que é a pessoa natural que informou o dado, à liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos para entender quais são os desdobramentos na questão do tratamento dos dados pessoais, para conseguir se alcançar esses 3 direitos que o titular vai ter. Então, a primeira coisa, o titular ele tem o direito de saber se os seus dados são tratados. Ele tem que ter um canal onde ele possa consultar, né, a serventia para saber se há dado dele ali naquela serventia. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, saber qual a finalidade do tratamento. Para que a serventia, para que o cartório mantenha esses dados em sua base de dados. Qual foi a finalidade desse tratamento. Terceiro ponto, se opor sempre que possível. Por que sempre que possível? Nós vamos ver mais um pouquinho adiante sobre embasamentos legais. Então, há algumas leis que impedem que o titular se oponha ao tratamento. A gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso. E também escolher quem tratará os dados pessoais. Então, nesse primeiro ponto, vamos dizer que o titular ele tem direitos. Então, direitos dos titulares. É o primeiro ponto que nós temos que entender quando nós pensamos em um projeto LGPD. Então não é só proteger o dado, é garantir que o titular ele tem acesso a esses direitos que a lei está prevendo. O próximo ponto é a privacidade. Aqui sim entra uma parte com respeito à proteção dos dados pessoais. Então o titular tem direito a ter seus dados protegidos contra vazamentos. Tanto os dados que são armazenados em meios digitais, como também dados em meios físicos. Então, a ficha de autógrafo e outros dados que estão em meio físico no cartório, armazenados ou arquivados, também são alvos da LGPD. Outra parte que tem realmente relação com a privacidade, mas não tanto com a proteção, é ter o respeito pelos seus dados. Então, o ente que está tratando os dados pessoais, ele tem que ter cuidado ao manusear esses dados. Não deixar, por exemplo, um papel com dado pessoal exposto onde alguém possa enxergar, ou possa bater uma foto, ou possa saber aquele dado pessoal. Então há uma questão também do processo, como esses dados pessoais serão tratados dentro da serventia, que fala sobre privacidade, mas não é simplesmente uma proteção de dados, é um respeito por aquele dado pessoal. E por fim, ser informado com respeito a qualquer violação. Então, caso haja um problema de privacidade, que não é só vazamento, a gente pensa muito em vazamento, mas tem outros problemas que podem ocorrer, como, por exemplo, você coleta um dado para uma finalidade, para, por exemplo, fazer uma autenticação, e o dado é usado para outra finalidade, compartilhado com uma outra pessoa, com outro ente público ou privado. Então, você desviou a finalidade do tratamento. Então, além do direito dos titulares, também há de ter segurança da informação e aqui meios físicos, digitais e processuais. Então, garantir a privacidade, levando em consideração a segurança da informação nos meios físicos, digitais e também durante a execução dos trabalhos. E também informar violações
violações. Vamos numerar aqui, só para ficar mais claro aqui o que é cada um. Ok? Beleza, vamos seguir aqui então. O próximo ponto é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que isso significa? Então está aqui, é o direito de liberdade individual em relação à constituição da própria personalidade, permitindo que cada pessoa, ela eleja seu modo de vida desde que não prejudique o próximo. Como é que isso vem a se traduzir com respeito à privacidade e proteção de dados? Primeiro, o titular tem o direito de não ser discriminado. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a ter cerceado os seus direitos por causa de uma opinião política, ou uma opinião religiosa, ou a sua raça, a sua cor, etc. Então você está cerceando o direito de liberdade e de desenvolvimento da personalidade daquele titular, porque você está usando os dados pessoais que você tem dele para poder cercear algum direito. Então você está cerceando a liberdade de desenvolvimento daquele titular. Então, outro ponto que é interessante nós anotarmos aqui é não discriminação. Inclusive, pessoal, sobre esse ponto de discriminação, a LGPD ela faz uma distinção de dados pessoais normais, digamos assim, e dados pessoais sensíveis, tá? Então, qual é a diferença? Dado pessoal normal é qualquer dado que identifica o titular de forma direta ou indireta. Direta é o quê? Uma foto, um documento, você sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, o nome completo dela identifica ela de forma direta. O que é um dado que identifica a pessoa de forma indireta? Por exemplo, um endereço identifica a pessoa de forma indireta. Um dado de navegação no website identifica de forma indireta, porque você consegue pelo IP identificar a pessoa. Então também é um dado pessoal. E o dado pessoal sensível, de acordo com a LGPD, é qualquer dado pessoal que possa ocasionar uma discriminação ao titular. A lei cita uma relação, então entre elas está opção religiosa, partido político, vida sexual, e outros raça e outros itens lá na lei. Então qualquer dado que possa discriminar o titular, realmente é um dado pessoal sensível e há regras específicas para tratamento. Justamente para respeitar o livre desenvolvimento da personalidade do titular. Ok? Então, pessoal, nesse primeiro ponto, com relação à lei, aprendemos aqui que a lei ela não está preocupada somente em proteger o dado e impedir que esse dado seja vazado. Então, ela vem, primeiro, proteger os direitos dos titulares. Então, a serventia vai ter que ter um canal, uma forma para que o titular possa exercer os seus direitos, verificar se o dado é tratado, para que é tratado, quando foi tratado, com quem foi compartilhado também esse dado, ok? É um primeiro ponto. Segundo ponto, aí sim vem a parte da segurança da informação para garantir a privacidade, mas também um pouco estendido. Não é apenas a segurança no sentido de proteger o dado contra vazamento, mas também durante ali o dia a dia do cartório, a tramitação de documentos, tomar cuidado para que nesse processo que esse dado pessoal vai trafegar, você sem querer não venha deixar esse dado exposto. Então é outra questão também interessante. O ponto 3, informar possíveis violações de privacidade. Isso também pode ser violação, a gente pode digamos dizer, com respeito a vazamento, que é, digamos, o mais comum, mas também, digamos que por um acaso, por um engano, um dado pessoal que foi coletado para um fim, ele foi usado para outro fim. Então isso é uma violação de privacidade. Você coletou um dado, por exemplo, para fazer lá uma autenticação de firma, e esse dado foi compartilhado com um terceiro, ou de alguma forma esse dado foi usado para fazer algum tipo de campanha de marketing. Então você tem que informar ao titular a violação. E na verdade, só colocando um adendo aqui, você nem sempre precisa informar o titular, tá? Mas você tem que tratar a violação. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as obrigações com respeito ao plano de ação à violação de privacidade. Ok? Então, é isso aqui, pessoal. Um resuminho com relação ao LGPD. Espero que tenha ficado claro, ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre a prática
do nosso projeto LGPD, né, em serventias. Então, primeiramente, falar um pouquinho. Quais são os dados pessoais usados na serventia? Também há uma certa, digamos, dúvida, porque, na verdade, todos os cartórios, eles têm, digamos, uma obrigação legal. Eles fazem todos os seus atos de acordo com normativas e leis. Então, de fato, é isso mesmo, né? A questão é que você tratar o dado pessoal de acordo com uma normativa é um dos pontos da lei. Então, o cartório já está, na maioria dos seus processos de serviços notariais e registrais, já está, digamos, embasado por leis. Mas também não é só a questão de embasamento legal LGPD, mas como eu falei, é garantir o direito do titular, garantir a privacidade no tratamento e também você ter um plano de ação em caso de violações de privacidade. Não é apenas você ter uma base legal para tratar o dado pessoal. Isso o cartório já vai ter. Nós vamos falar mais adiante sobre isso também, ok? Mas também o cartório ele acaba tendo atividades administrativas, que são o quê? Contratações de pessoas, onde você vai tratar vários dados pessoais nas contratações, então é preciso ter um cuidado com relação a isso. Há também compras, então você vai ter dados de fornecedores, seja de pessoas, mesmo pessoas jurídicas, quando você faz o contrato com pessoa jurídica, o representante legal daquela empresa é a pessoa física, então você tem dados pessoais dessa pessoa física que representa a empresa, também é alvo da LGPD. Funcionários, terceirizados, então tudo isso também está aí no arcabouço aí do serviço de adequação que vocês vão receber, que vocês vão no final do serviço, vão ser totalmente adequados, tá? Os serviços notariais, registrais, também as atividades administrativas. Então, como é que seria feito, como é que será feito esse trabalho, me desculpe, como é que será feito esse trabalho na serventia? Nós da Artware temos aí já bastante experiência com o nosso LGPD, nós começamos a atuar em LGPD em 2019 e temos até hoje atuado com a LGPD e temos, conforme a lei foi amadurecendo, nós também fomos amadurecendo em nossos serviços, nossa forma de trazer, né, essa adequação às empresas, órgãos públicos, empresas privadas e agora cartórios. Nós temos alguns clientes sérios nos mais diversos setores e estamos realmente estudando bastante com respeito às serventias, estudando os provimentos que estão sendo publicados pelos TJ dos estados, também acompanhando o CNJ e outras normativas que vão impactar aí as serventias. Como é que nós vamos fazer então esse trabalho dentro do seu cartório? Vamos lá. Então, ponto 1, levantamento organizacional. Por que é importante isso? Apesar dos cartórios terem, de fato, os serviços notariais e registrais muito similares, nós temos que identificar os responsáveis por esses serviços dentro da serventia, quais processos tratam esses dados pessoais, e aí fazendo esse levantamento um pouco mais amplo, não apenas os serviços finalísticos da serventia, mas também os serviços administrativos da serventia. Identificar, o que é importantíssimo, os locais de guarda e tratamento de dados pessoais. Isso inclui locais de guarda digitais, como por exemplo storage, armazenamentos externos, lugares em nuvem, às vezes a própria máquina que está no cartório, às vezes pode estar armazenando dados pessoais, HDs externos e etc. E também pastas dentro do cartório, armários dentro do cartório, às vezes serviços externos de guarda de documentos que o cartório pode utilizar também. Nós temos que identificar tudo isso daí. E depois identificar quais são as soluções que o cartório já tem para proteger os dados pessoais. E a proteção naquele sentido mais amplo, tá? Proteger os dados pessoais no sentido de quais são os sistemas que vocês têm, por exemplo, de antivírus, de backup, de firewall, quais os sistemas que vocês têm, por exemplo, digamos que vocês usam um sistema terceirizado para poder fazer os serviços aí notariais registrais, esse sistema tem análise de log de quem fez qual ação, tem senhas divididas para cada profissional utilizar, para você saber quem está fazendo qual tipo de ação. Então, fazer essa análise mais ampla com relação às soluções de proteção existentes no cartório. Então, vamos lá. Ponto 1, levantamento organizacional. Ok. Ponto 2
registro e categorização dos dados pessoais. Então, quando nós fizemos esse trabalho de levantamento organizacional, nós vamos também levantar quais são os dados tratados em todos os processos do cartório e em todos os serviços que o cartório presta para a população. E aí nós chamamos isso de tratamento. Nós usamos uma ferramenta, eu não vou falar da ferramenta nesse vídeo, tá? No próximo vídeo mais amplo eu vou falar um pouquinho da ferramenta, mas usamos uma ferramenta que vai categorizar, vai registrar todos os tratamentos de dados pessoais e não só isso, vai mostrar para cada tratamento todo o arcabouço de obrigações legais necessárias para que aquele tratamento seja realizado de acordo com a LGPD. Então, vamos identificar esses dados e agrupá-los em tratamentos e depois identificar o ciclo de vida desses dados, quando ele é coletado, por onde ele passa, né? Quais sistemas armazenam esses dados, tratam esses dados, a backup desses dados, dentro ou fora da serventia, quando que esse dado é descartado, ele é descartado ou tem que ser retido indefinidamente. Vamos fazer essa análise, ok? Então, o passo 2, registro e categorização dos dados pessoais. O passo 3, aí nós vamos fazer a nossa lição de casa, o nosso dever com relação à segurança e privacidade desses dados. E aí sim, é uma análise de riscos dos dados físicos, digitais e também dos processos de negócio que estão tratando esses dados. Então a gente vai avaliar quais ferramentas você já tem, se há algum risco de vazamento, algum risco de tratar esse dado de forma diferente da coleta, se há algum risco desse dado ficar exposto indevidamente. Então riscos do modo bem geral, tá pessoal? Não apenas de ferramenta ou armário se tem chave ou não. Um risco com relação a todo o processo de tratamento de dados pessoais para garantir a privacidade desses dados. A segurança garante a privacidade. Então, vamos fazer a análise de risco, vai ter um documento de análise de risco, e esse documento ele vai gerar um documento de medidas de mitigação, que são o quê? Todas as ações necessárias dentro da serventia para mitigar os riscos identificados. Essas medidas podem ser medidas técnicas, como por exemplo uma ferramenta, ou uma nova ferramenta, ou ajustar a ferramenta existente. Pode ser medidas organizacionais, processuais, para garantir que esses tratamentos vão ser realizados de forma a, digamos, seguir princípios de privacidade e proteção de dados de um modo mais geral. Então vai ter um relatório de medidas de mitigação. E também o RPD, que é o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Esse relatório é um relatório que a ANPD pode solicitar, tá? Não quer dizer que ela vai solicitar, então ela pode solicitar esse relatório, e esse relatório nós vamos fazer principalmente dos dados pessoais sensíveis coletados, tá? Até porque a GDPR, que é a lei europeia, que digamos é a mãe da LGPD, ela já tem uma normativa com relação à RPD, e uma delas é para tratamento de dados pessoais sensíveis em grande escala, é obrigatório ter esse RPD. Então a gente vai fazer aí nos tratamentos de dados pessoais que identificarmos, que tenha dados pessoais sensíveis dentro da serventia, tá? Então, terceiro passo, segurança dos dados pessoais. O próximo passo é a análise jurídica. Quando a gente fala de análise jurídica, não é apenas dizer qual é a hipótese da LGPD, que aquele tratamento ele está aí, digamos, que ele corresponde. Uma das coisas, de fato, é isso, identificar as bases legais, né, que nós chamamos de bases legais, mas nada mais é do que o seguinte: a lei traz algumas hipóteses de tratamento. Então, identificar para cada tratamento dentro do cartório quais são as hipóteses. Certamente, muitos tratamentos vai ser uma obrigação legal, regulatória, etc. Mas pode ser que tenha outros tratamentos também que não sejam. Então, nós vamos identificar todos esses tratamentos e para cada um deles, nós vamos identificar a base legal. Nossa ferramenta de gestão de LGPD, como eu falei, vai ter todos os tratamentos e para cada tratamento, você vai conseguir de forma muito simples, clicando ali no item da ferramenta, enxergar qual que é a base legal que foi utilizada para aquele tratamento
e também já fazer download ali de um arrazoado jurídico, né, onde vai defender a escolha dessa base legal, tá? Mas também tem que identificar os direitos dos titulares. E por que isso é uma atividade jurídica? Porque para cada base legal pode ser que o titular tenha um direito ou outro direito. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico. Dados pessoais de colaboradores. O colaborador ele pode ter o direito, por exemplo, de saber o tratamento, saber que se tem dado pessoal dele lá, quais são esses dados pessoais e até pedir uma correção de um dado que esteja inexato. Mas o colaborador não pode pedir para apagar esse dado. Por quê? Porque a base legal é o cumprimento de uma norma, de uma lei. E aí o cartório e a empresa não pode apagar o dado do colaborador, há leis para isso. Então nós temos que identificar juridicamente quais são os direitos dos titulares para cada tipo de tratamento identificado dentro da serventia. Avaliar retenções e descartes. Então, isso também gera alguma dúvida, né? Mas os dados da serventia têm que ser, digamos, armazenados para sempre. Sim, tem leis específicas para isso, mas pode ter um ou outro tratamento que vai ser exceção com relação a isso. Tratamentos administrativos, principalmente, né? Vão ser uma exceção com relação a manter esses dados aí, a retenção vai ser diferenciada, e também pode ser que tenha algum outro tipo de tratamento que tenha alguma exceção e você vai ter um período máximo que você vai poder reter esses dados pessoais. Isso vai ser realmente avaliado mais adiante durante o processo de adequação aí das serventias, tá bom? E por fim, analisar os contratos. Que tipo de contratos são analisados? São os contratos do cartório como controlador e com outra empresa, seja uma operadora ou um outro controlador que responda junto com o cartório. A figura do controlador-operador, o controlador é quem define como será feito o tratamento do dado pessoal, define as regras e normativas de como aquele tratamento vai ser feito. O operador é uma outra empresa, normalmente uma terceirizada, que vai tratar esses dados pessoais em nome do controlador. Digamos que o cartório da serventia tenha um arquivamento externo de documentos, não cabe mais serventia aos papéis, mandou para uma empresa externa de guarda de documentos. Essa empresa de guarda de documentos é uma operadora que trabalha em nome do cartório, que é o controlador. Então a ideia é avaliar esses contratos para saber se de fato dentro desses contratos existem cláusulas específicas de privacidade para definir quais são as obrigações desse operador com respeito à privacidade no sentido mais amplo, de garantir o não vazamento, garantir o tratamento de dados pessoais dentro ali da empresa, essa tramitação de dados em processo se garanta a privacidade, garantir que essa empresa operadora deve manter os mesmos níveis de segurança que o cartório está mantendo. Então é preciso verificar isso e, mais do que isso, quais são as sanções caso essa empresa terceirizada, essa operadora, não se mantenha, como é que ela responde solidariamente ao controlador, tá ok? Então é o último ponto aí da parte jurídica. Então, quarto ponto, análise jurídica. Depois, pessoal, é preciso que para cada tratamento identificado aconteça um plano de resposta a incidentes de violação. E por que eu falo que para cada tratamento? Eu falei no comecinho desse treinamento, desse mini treinamento, que em caso de violação tem que se avisar o titular, mas não é bem assim. Na verdade, a lei estabelece algumas, digamos, tipos de tratamento que você tem que avisar o titular ou não. Então, de modo geral, depois nós vamos avaliar isso com mais calma e especificamente, mas de modo geral, tratamentos que podem causar uma discriminação ao titular e que tem uma violação de dados, o titular tem que ser avisado. Então a ideia não é só isso, mas de modo geral. Então a ideia é fazer para cada tratamento identificado dentro do cartório, pode ser 10, 20, 30, um plano de resposta que englobe aquele tratamento específico para saber. Tem que avisar o titular? Tem que avisar a NPD? Tem que avisar o CNJ, o TJ, qualquer outro órgão específico nessa violação de privacidade? Então, o plano de resposta é um documento um pouco amplo, não é um documento genérico, ele vai ter que ser específico para cada tratamento identificado dentro do cartório. É por isso que o plano de resposta ele é feito no final, porque nós já vamos ter identificado os tratamentos, as bases legais, os direitos dos titulares e aí sim qual que é o plano de resposta para cada tratamento identificado. Tá bom?
Vamos lá, digamos que o plano de resposta seja plano de resposta. A última ação do projeto como um todo. Você termina o projeto e faz o plano de resposta. E aí, tem também um serviço que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais como serviço, né? O encarregado como serviço. Também chamado como DPO as a Service, ou DPO como serviço, que é, de fato, nós, como empresa terceirizada, prestamos esse serviço continuado. Alguns cartórios contrataram o nosso serviço com o DPO como serviço, outros não. Então agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o DPO como serviço. Pessoal, desculpa. Voltando aqui. Treinamento final, olha só. Treinamento final, lógico que assim, esse treinamento que eu estou fazendo agora é bem introdutório, para que todo mundo do cartório entenda o porquê do projeto, o que é LGPD, o que impacta na serventia, mas ao final do projeto de adequação nós vamos ter o quê? Conhecimento de todos os processos dentro do cartório, as medidas de adequação necessárias, e vamos treinar a equipe da serventia para poder seguir, né, essas recomendações que nós vamos chegar ao final do nosso projeto, tá? Estava esquecendo aqui o treinamento, ok? Vou até colocar aqui, ó, vou ganhar um espaçozinho aqui para colocar aqui, ó. 5, 6, treinamento final. Deixa eu ver se que é o próximo aqui. Isso, aqui o próximo é o encarregado como serviço, tá, pessoal? Então, vamos chamar aqui encarregado como serviço. Então, encarregado como serviço é um serviço continuado que a Itware presta para algumas empresas, onde o encarregado e a sua equipe, a equipe nossa da Itware, nós temos 3 perfis de profissionais, tá? O primeiro perfil é um perfil de profissional específico em processos de privacidade, então certificado como DPO pelo Exim, conhecedor aí de todas as questões normativas da lei e acompanha diretamente aí também todas as novidades com respeito à LGPD. Então, o outro perfil é segurança da informação, um profissional que conhece bastante de segurança da informação. E isso, quando a gente fala informação, pessoal, e o escopo da segurança da informação, abrange também dados físicos, tá? Porque dados físicos é uma informação. Então, segurança da informação independe se o dado é um dado armazenado em meios digitais ou meios físicos. Ambos têm informação, ambos estão debaixo do escopo da segurança da informação. E o terceiro perfil é o perfil jurídico. Nosso perfil jurídico, nossa advogada hoje, ela, além de ela ser advogada, além de ela ser qualificada, logicamente, para exercer a profissão, tem registro na OAB vigente, ela também tem uma pós-graduação em Direito Digital e é certificada como DPO pelo Exim também, ok? Então a equipe ela é multidisciplinar e essa equipe ela vai ser responsável por avaliar novas normativas. A NPD está começando a sua operação agora. Então certamente vão ter normativas vindas da NPD, com relação especificamente, inclusive, certamente, com relação às serventias. Vão ter também regulamentações do CNJ, dos TJs também. Então, o papel do encarregado como serviço é avaliar as normativas que impactam as serventias e também propor aí, através do conhecimento das normativas, o que vai ter que ser feito aí nas serventias para poder ficar adequado às normativas. Avaliar novos processos dentro da serventia. Então, digamos, né, hoje eu sei que o Detran, há um convênio Detran cartório para poder fazer a baixa do documento. Digamos que surja um novo convênio específico, um novo processo que o cartório, um novo serviço que o cartório vai poder prestar à população. Então esse serviço vai ter que ter dados pessoais envolvidos. Então o papel do DPO é pegar esse novo serviço, fazer um relatório de impacto, entender como esse serviço vai ser gerado, quem são os operadores, onde nasce dado, aonde ele é tratado, onde ele morre. Então avaliar todos os novos processos, ferramentas, digamos que o serventia vai trocar de ferramenta. E aí tem que ser avaliada essa ferramenta, ver se a ferramenta ela é segura, se ela mantém registro dos dados, se ela tem autenticação para cada usuário dentro da ferramenta. Então entender de fato se essa ferramenta ela vai conseguir sanar e vai conseguir endereçar todos os desafios de privacidade. E fornecedores.
Avaliar novos fornecedores, né, dentro do escopo aí do serviço que a serventia pode contratar. Inclusive verificar os contratos desses novos fornecedores, se tem cláusulas específicas de privacidade, se esse fornecedor tem a política de privacidade publicada, qual que é o nível de proteção de dados do fornecedor, esse tipo de coisa. Também é obrigação do encarregado a parte de responder ao titular, primeiramente, tá? Ao titular. Então, para isso, a ITWE tem uma central de serviços específica, onde o titular ele pode entrar na central de serviços, escolher qual que é o direito que ele quer ali pleitear, colocar lá o pleito dele, abrir um chamado, nós vamos saber de qual cartório se refere esse chamado e aí nós vamos atuar em primeiro nível para responder ao titular. Ou seja, verificar se aquela solicitação realmente ela é uma solicitação válida, se ele tem direito àquela solicitação. E em caso que não precise de intervenção dentro da serventia, nós já respondemos ao titular, certamente sempre mantendo em cópia o responsável da serventia aí que vai estar, digamos, responsável pela privacidade dentro do cartório. Também responder à ANPD. A ANPD pode fazer questionamentos com relação à privacidade dentro da serventia ou de qualquer outra empresa também. E aí nossa equipe pode avaliar qual a recomendação, avaliar qual que é o questionamento, a manifestação da ANPD e também responder a ANPD. Dentro da ferramenta, como eu já falei, nós temos todos os relatórios que a ANPD pode pedir. Relatório de operações, relatórios de riscos, medidas de mitigação, processos de negócio. Temos todos os relatórios, então assim, qualquer solicitação da NPD, nós podemos responder simplesmente já imprimindo o relatório na ferramenta e enviando para a NPD. E também TJ e outros órgãos que podem também aí, CNJ, TJ, outros órgãos que podem também fazer alguma solicitação com respeito à LGPD aí para a serventia. Sempre o primeiro nível de resposta é com a nossa equipe que vai avaliar e caso precise vai encaminhar a solicitação para a serventia, tá bom? Outra coisa interessante também, auditorias periódicas dentro da serventia. Para que auditorias periódicas? Porque, na verdade, o processo é vivo, né? Então, nós fazemos o projeto de adequação. Terminamos o projeto, quando termina, você tem uma foto daquele momento. Mas o projeto é vivo. Primeiro tem que avaliar, depois do treinamento, se as equipes estão trabalhando de acordo com os procedimentos definidos. Então tem que fazer uma auditoria para verificar, poxa, de fato, está ok? E mais que isso, entender esse procedimento definido, ele é prático, ele ajuda, ele não atrapalha ali o auxiliar notarial, a pessoa que está fazendo o serviço a executar a sua atividade. Então tem que ser um tipo de processo que realmente tenha total preocupação com a privacidade, mas também não atrapalhe o serviço do cartório. Então tem que avaliar essas auditorias, como é que estão esses processos, eles estão fáceis de ser executados. Também avaliar possíveis violações, ações ou possíveis brechas de segurança durante as auditorias e, certamente, no final da auditoria, fazer um relatório de melhorias. Então, pessoal, tenho aí a agradecer a todos vocês, vocês aí que estão conosco nessa jornada LGPD. Muito obrigado aí pela confiança em nossos serviços e qualquer dúvida, qualquer problema, pode ter contato conosco. Vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o e-mail geral, porque a equipe pode atender vocês. Então, qualquer dúvida, pode vir aí falar conosco. Muito obrigado pelo seu tempo aí e até a próxima. Falou.